Hoje em dia, as guerras não se combatem só com tanques e mísseis, pois não? Na verdade, a arma mais poderosa pode mesmo ser uma história. Uma história bem contada. Vamos tentar perceber como. Vamos recuar até fevereiro de 2022. Imaginem a cena. Os mísseis russos estão a cair sobre Kiev. Os Estados Unidos oferecem ao presidente Zelensky uma forma de sair do país em segurança. E a resposta dele foi este vídeo. 30 segundos, filmado na rua, com uma mensagem muito simples. Aquela recusa, transmitida ao mundo, foi mais poderosa do que um batalhão de tanques. Mudou o moral das tropas e, talvez mais importante ainda, mudou a história que o mundo inteiro estava a acompanhar. E isto, no fundo, revela-nos uma verdade essencial sobre a guerra moderna. Zelensky, que é um ex-ator, percebeu algo quase por instinto. Os conflitos são, antes de mais nada, uma batalha de histórias. E às vezes, ganhar essa batalha de narrativas é tão ou mais importante do que ganhar no campo de batalha físico. Ok, para aprofundarmos esta ideia, vamos buscar ajuda a dois pensadores que são fundamentais para nos ajudar a perceber por que é que a guerra pode ser vista como uma forma de comunicação e de onde é que ela surge. Então, como é que a guerra funciona como linguagem? Bem, para um filósofo como Clausewitz, a guerra é exatamente isso. É a continuação da política, só que por outros meios. É uma espécie de diálogo violento. Mas de onde vem essa violência? Bom, aí entra Hobbes. Ele diria que vem do medo. O medo do caos, da tal guerra de todos contra todos, é precisamente a razão pela qual criamos Estados e sociedades. Claro que no século XXI, este diálogo de que falava Clausewitz já não acontece só entre exércitos. Ele é transmitido para todo o mundo em tempo real. O filósofo Paul Virilio deu-lhe um nome, a logística da percepção. A ideia é bastante simples. Controlar a imagem do conflito, a percepção que o mundo tem dele, tornou-se tão crucial como controlar o território físico. E aquela ideia do medo de Hobbes aplica-se na perfeição à política moderna. É o que se chama o dilema de segurança. Basicamente, as ações que um lado toma para se defender são vistas como uma ameaça pelo outro lado, e isto cria um ciclo vicioso de escalada. Muitas guerras não começam por maldade pura, mas simplesmente por medo e por percepções erradas. Vamos agora pegar nestas teorias e ver como é que elas se desenrolam no terreno numa das batalhas de narrativas mais intensas do nosso tempo. O que vemos aqui são duas histórias completamente incompatíveis a competir uma com a outra. Para Israel, a história começa a 7 de outubro e a resposta é um ato de autodefesa. Para os palestinianos, a história começou décadas antes, com a ocupação. O ponto fundamental é este. Ambas as narrativas usam factos reais, mas selecionam uns e omitem outros para construir uma história coesa que mobilize apoio. Isto leva-nos diretamente ao conceito de identidade narrativa do filósofo Paul Ricoeur. Para uma guerra se sustentar, ela precisa de uma história poderosa por trás. Uma história de nós contra eles, de bem contra o mal, de sobrevivência. Sem essa narrativa, as pessoas simplesmente não estariam dispostas a fazer os sacrifícios que uma guerra exige. Certo, mas então o que é que acontece quando um conflito não se encaixa numa história assim, tão simples, tão reconhecível? Olhem bem para este gráfico, o contraste é brutal. A guerra na Ucrânia dominou as manchetes globais. Porquê? Porque se encaixava perfeitamente numa narrativa que todos nós reconhecemos, uma democracia a ser invadida por um vizinho autoritário. Ao mesmo tempo, um conflito terrivelmente devastador em Tigré, na Etiópia, não tinha uma história assim tão clara para o mundo e, por isso, para a maior parte das pessoas, foi como se não tivesse existido. E o custo humano desta invisibilidade narrativa é imenso. Estima-se que mais de 300 mil civis morreram em Tigré, um número absolutamente chocante para um conflito que passou em grande parte fora do radar global. Este fenómeno tem um nome: a tensão assimétrica. A nossa capacidade de ter empatia é limitada e ela é atraída por histórias singulares, com protagonistas e antagonistas claros, não por estatísticas. É um paradoxo. Uma única criança presa num poço consegue mobilizar mais solidariedade do que centenas de milhares de mortos numa guerra distante. A escala, por vezes, gera indiferença. Perante isto tudo e sabendo que todos nós somos, de certa forma, alvos nesta guerra de narrativas, a grande questão é: o que é que se pode fazer? Esta é a pergunta central, não é? Como é que navegamos neste campo minado de informação e formamos uma opinião que não seja apenas um eco do algoritmo que nos calhou em sorte?
A resposta passa por desenvolver o pensamento crítico. É quase como ter um kit de ferramentas mental. Primeiro, perguntar sempre: quem é que está a contar esta história? Segundo, o que é que está a ser deixado de fora? Terceiro, e muito importante, quem beneficia com esta versão dos factos? E o passo mais crucial de todos, procurar ativamente outras fontes, outras perspectivas. Ler o que diz o outro lado não significa concordar com ele. Significa tentar ver o mapa completo do conflito. Isto leva-nos à conclusão. Perceber a guerra como linguagem não é um exercício académico. É um ato de resistência. Uma resistência crítica no mundo em que vivemos. Porque quem compreende como as histórias são construídas e para que servem, torna-se imensamente mais difícil de ser manipulado por elas.